Meu povo, diante dessa meninada toda hoje, eu não tinha outra pregação senão essa daqui, de Mateus 18, ser como uma criança. E a gente vai conversar sobre isso hoje, porque Jesus trouxe essa reflexão para o centro da sua caminhada com seus discípulos, com o caminhante, um momento muito crucial, onde os discípulos estavam vivendo uma crise de identidade muito forte. E Jesus evoca aí a imagem da criança, não apenas a imagem, mas a presença física de uma criança, para ensinar algumas coisas do reino para aqueles caminhantes, para aqueles discípulos. E a ideia é que hoje, a gente como caminhantes, como seguidores de Jesus, nós possamos também aprender com as crianças. E aprender a partir do que Jesus falou e disse a partir das crianças. Alguém tem dúvida que a gente aprende muito com as crianças? A gente aprende demais com as crianças. E a gente às vezes sofre muito porque a gente vai perdendo nossa capacidade de ser criança. A gente adultiza demais. Isso não quer dizer que a gente tenha amadurecido. Às vezes a gente perde algumas coisas que a gente não devia perder. E Jesus disse que a qualquer um que quisesse participar do seu reino precisava ser como uma criança. Eu queria ler esse texto com vocês. Vamos ler? E a partir daí a gente vai conversar sobre isso, tá? Lá em Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 5, vai ser projetado aqui, vai ser colocado para você também que está em casa. E diz o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Chamando uma criança, e olha o que Jesus faz. A pergunta foi: quem é o maior? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que palavra dura. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E no 5 ele ainda diz: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E aí que queria começar essa conversa com vocês, essa reflexão nesse texto, em cima dessa discussão adoecedora. Porque nós temos aqui uma discussão que eu vou denominar como uma discussão adoecedora. O texto começa com uma pergunta, feita por quem? Pelos discípulos, pelos caminhantes. A quem? Ao caminho, ao Cristo, a Jesus. A pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? E esse reino dos céus, pessoal, não confunda isso como lá na eternidade, não. Ele não está falando da glória, não. É porque Mateus, quando fala do reino de Deus, como ele está escrevendo para os judeus, ele não usa, ele evita usar a palavra Deus, então ele bota céus, mas é o reino de Deus. O reino de Deus começa aqui agora. Quem é o maior no reino de Deus? Quando ele fala reino dos céus aqui, ele não está falando de uma questão lá na glória, quando a gente estiver no céu, quem que vai ser o melhor, não. Ele está querendo saber, eles estão querendo saber quem que é o melhor, o maior, o mais importante. E essa discussão é muito adoecedora. E essa é uma discussão e uma pergunta que, mesmo que nós não tenhamos coragem de fazê-la de forma tão aberta como eles tiveram coragem aqui, palmas para eles. Pelo menos eles foram sinceros. É algo que está no nosso coração. Quem é o maior? Quem é o maior? Isso não está só em Mateus. Há também um relato parecido, e para mim, na minha opinião, complementar, também em Lucas e também em Marcos. E lá em Lucas, diz que começou uma discussão entre os discípulos acerca deles, qual deles seria o maior. Entre os discípulos eles começaram a discutir. E Mateus, ele já está os discípulos perguntando, né? Quem é o maior? Lucas fala de um pano de fundo, de que eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. É como se eles estivessem buscando realmente saber quem deles ali ia ser o maior neste reino
que Jesus estava estabelecendo. Eles estavam fazendo essa pergunta. No registro de Marcos, diz que quando eles chegaram em Cafarnaum, de acordo com Marcos, no relato de Marcos, eles estavam na casa e Jesus perguntou para eles, sabendo já que tinha uma conversa troncha, Jesus perguntou para eles: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio. No registro de Marcos diz que eles ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então eles estavam discutindo isso. Eles estavam discutindo isso entre eles. Quando Jesus pergunta, eles sabiam tanto que essa discussão ela não era uma discussão legal, que eles quando Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando, hein? Sabe quando um menino está fazendo a coisa errada? Não vou usar menino não, porque hoje a gente não vai usar a criança como exemplo. Mas sabe quando... Eu tenho adolescente no meio agora. Sabe quando você está fazendo alguma coisa errada? E aí chega alguém e diz assim: vocês estavam conversando sobre o quê? Aí você diz: nada não. Esse nada não é tipo... Estava conversando coisa que não devia, coisa que não... Era meio troncha. Foi o que Jesus perguntou. O que vocês estavam conversando? Eles ficaram calados. Porque eles sabiam que eles estavam discutindo entre eles para saber quem. E não foi só nesses 3 episódios não, tá? O episódio do lava-pé de João 13, aquele episódio de lavar o pé um do outro, nasceu a partir de uma discussão dessa entre eles. A mãe de Tiago e João, quando chega para Jesus, diz: eu quero te pedir uma coisa. Ele: mulher, o que tu queres? Eu queria que quando tu chegasse no teu reino, entendam que esse reino não é tipo lá no céu. Quando o Senhor chegar no teu reino, na perspectiva deles, quando você acabar com o Império Romano e assumir aí uma posição de poder, mal sabia eles que o reino de Jesus ia passar pela via dolorosa, coloca um à tua direita, um filho dos meus 2 filhinhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. É a mesma questão. Quem é o maior? Quem é o maior? E parece que isso está entranhado na gente, como isso nos adoece, como isso adoece as nossas relações, como isso adoece os nossos relacionamentos. Quem é o mais importante em casa? É o homem ou a mulher? Quem é o mais importante dos filhos? É o primeiro? É o caçula? É o único? E será que este único se torna o mais importante da casa? Quem é o mais importante? Quem é o mais importante no trabalho? Isso está tão na sede da nossa alma que as pessoas fazem técnicas da empresa para que as pessoas, os funcionários, tenham um bom desempenho, porque a partir desses desempenhos eles vão sendo destacados como o melhor. Uma novidade isso, né, meu povo? Não foi o McDonald's que inventou isso, né? O melhor do não sei quem, o melhor do mês, o melhor do não sei o quê, o melhor. Quer ter o nome da gente, quer ter o quadrinho lá como o melhor. Quem é o melhor? Quem é o mais importante? Essa é uma pergunta que nós acabamos, se não fazendo, mas ela está ecoando em nossos corações, nas nossas relações. E Jesus quer tirar essa pergunta do coração deles. Jesus quer levar eles a pensar de uma outra forma. Piorando a situação, nós fazemos essa pergunta: quem é o mais importante? E quando nós descobrimos quem é o mais importante, nós acabamos tendo o quê? Um mais importante. E esse mais importante acontece o que com ele? Vamos pensar na nossa casa, na nossa família. O que é que acontece com o mais importante? Ele adoece. O que é que acontece quando se identifica o mais importante? Você naturalmente, em seguida, você identificou também um menos importante. Um menor. Na hora que nós identificamos e respondemos a pergunta quem é o maior, nós também estamos respondendo quem é o menor. E o que acontece com esse menor? Com esse menos importante?
ele adoece também. E as réguas que nós usamos para definir o maior e o menor, ela é troncha, meu povo. Ela é a partir dos valores deste mundo. Tem a ver com renda. E não é renda de mulher rendeira, não. Os melhores têm a ver com nota. Tem a ver com roupa. Tem a ver com gênero. É a nossa régua troncha. Tem a ver com status. Tem a ver com força. Tem a ver com altura. Tem a ver com cor de pele. E saldo na conta bancária. Tem a ver com poder. Tem a ver com domínio sobre o outro. Esses são os maiores. Esses são os melhores. Essa é a régua do mundo que nós vivemos. Ah, pastor, mas isso aí funciona, porque você vai criando uma forma das pessoas se motivarem, das pessoas... Essa mesma régua pode ser usada para isso, sim. Não estou dizendo que o combustível isso não é combustível, não. Eu estou dizendo que o combustível não presta. Ele tem explosão, mas carboniza. Ele até tem arranque. Esse tipo de lógica do mundo. Mas ele traz efeito colateral, ele não é energia limpa. Ele é energia suja. Porque tem a ver com vaidade, tem a ver com status, tem a ver com ganância. Tem a ver com coisas materiais. Tem a ver com altura, tem a ver com cor de pele. Tem a ver com status dentro de uma comunidade de fé. Ou dentro de uma organização empresarial. Não importa o que é. É a lógica do mundo. Ela funciona. Mas ela adoece. É igual dizer que tomar bomba funciona para ficar forte. Funciona. Mas adoece. Jesus está instalando o reino dele. Está pregando para esses caras. Está curando gente. Jesus está fazendo milagre. Jesus está ensinando, está multiplicando o pão para alimentar a multidão. Jesus está restaurando a vida das pessoas. E os caras, os 12, estão discutindo entre eles quem é o maior. Aí Jesus vem, aí é o que eu chamo de uma referência absurda. A referência absurda que Jesus usa para mostrar quem é o maior. Chamando uma criança, Jesus vai pegar uma criança e coloca essa criança no meio deles. Coloca essa criança no meio deles. E diz: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Sabe Paulo, quando vai dizer que Paulo escolheu as coisas que não são para confundir as que são? Ele escolheu as coisas mais fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Quando ele escolheu as coisas que não são sábias para confundir os sábios. Pegou os iletrados, pegou os sem conhecimento, pegou os sem estudo para confundir a sabedoria humana, porque a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria humana. É o que ele faz quando ele pega uma criança, pessoal. Porque criança não valia nada, não. Criança não tinha valor espiritual. Criança era discriminada. Alvo de preconceito. Ela não tinha valor nenhum. Porque ela não era produtiva.
Ela não participava do culto. A criança era um ser desprezado naquela estrutura social. E quando Jesus diz, se convertam, e se tornem como crianças. Ele está dizendo, se convertam da presunção e se tornem iguais àqueles que vocês desprezam. Se convertam da sua presunção e se tornem iguais àqueles que vocês desprezam. Poderia ter sido uma mulher. Quando ele lava o pé, ele coloca um escravo nesse lugar, porque ele faz o trabalho do escravo lavar o pé. Ele pega um ser desprezado, coloca no centro, isso é muito simbólico, e diz, tornem-se, convertam-se, tornem-se como esta criança. Torne-se igual àquele que você despreza. Porque se vocês não se tornarem iguais àqueles que vocês desprezam, de forma alguma, vocês entrarão no reino dos céus. Ah, mas isso é muito radical, mas o Evangelho é radical quando ele diz que para participar do reino, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós não somos santos, que nós não somos dignos, que nós somos pecadores e de todos os pecadores nós somos os principais. O Evangelho nasce a partir de um coração que reconhece que não é num coração que acha que é. É um reconhecimento de um coração que sabe que não é. É aí que o Evangelho nasce. E é isso que Jesus está fazendo, se convertam da presunção e se tornem igual àqueles que vocês desprezam. Vocês querem ser o maior, pois se tornem como esta criança. Mas é mais do que isso, ele diz, se tornem como crianças. No versículo 4 ele diz, quem se faz humilde como esta criança, ele destaca a virtude da criança. Ele não apenas pega um ser desprezado e diz, torne-se igual a ele, mas ele diz, este ser desprezado por vocês, ele tem coisas do meu reino que vocês que estão brigando aí para saber quem é o maior, não conhecem. É o ser desprezado, que mesmo desprezado, exala mais sobre o reino, do que até mesmo aqueles que estão caminhando com Jesus, participando da jornada com ele. Porque os caras estão discutindo para saber quem que vai ser o maior. Entende, meu povo? Entende? Se tornem como crianças. Eu queria destacar algumas coisas da criança. A criança é pura. Pastor, a criança é pura nada. A criança nasce, já é um pecadorzinho, já é uma pessoa que se deixar, morde, se não sei o que, ela está no instinto de sobrevivência dela, mas ela é pura, ela é humana. A humanidade, naquilo que há de mais belo na humanidade, se encontra numa criança, lutando sim pela sua sobrevivência. Mas é pureza. Uma criança não nasce com preconceito. Uma criança não nasce olhando para o outro e tratando diferente por causa de uma roupa. Isso ele aprende com a gente. Isso elas aprendem com a gente. Mas se fosse para nós aprendermos com ela, ela não trataria diferente uma pessoa da outra por causa da cor da pele. Ela não trataria uma pessoa diferente da outra por causa de um gênero. Ela não trataria uma pessoa diferente da outra por causa da conta bancária daquela pessoa. A criança é pura, ela é verdadeira. Tem aquele menino sempre, toda a família tem essa história, de um menino na fila, aí vai dizer a idade do menino, aí o pai vai e mente para ganhar meia. E o menino fala, não pai, eu tenho isso não, ele é verdadeiro. Ele chega a ser ingênuo. Porque na cabeça dele está sendo feita uma pergunta, quantos anos ele tem, e ele sabe quantos anos ele tem. E o pai e a mãe que faz isso, está diminuindo 1 ano na vida de uma criança, para ganhar um desconto de R$15. E a criança olha e diz, mas eu não tenho 7, eu já tenho 8, porque para ela ter 8 é muito diferente de ter 7. E ela é verdadeira. A criança vive em dependência, total dependência. Total dependência.
Felipe e Renata, a Isis, quando nasceu, se vocês deixassem ela num canto assim e voltassem 2 dias depois, ela não sobreviveria. O ser humano é o ser animal mais dependente quando nasce. Você pega uma vaca, a vaca já nasce andando. O cavalo já nasce, com a primeira meia hora ele já aprendeu a andar, depois ele já está mamando sozinho, a vaca fica lá parada, ele vem, mama, vai embora, vem, mama, vai embora. Totalmente autônomo. Ser humano não, o ser humano nasce dependente. E a criança é um símbolo disso, de fragilidade, de dependência. Tanto que quando os discípulos estavam lá aperreados, sem saber com o que eles iam comer, o que eles iam vestir, como é que ia ser o dia de amanhã, ele disse: o vosso papai do céu sabe do que vocês precisam. Jesus tratou eles como criança. Eles pediram para aprender uma oração, ele disse: Papai, Pai nosso que estás no céu. A tradução, eu já falei aqui alguns domingos atrás, é papai do céu. Abba, Pai. Jesus está ensinando os discípulos a orarem como uma criança, a dependerem como uma criança. Seja como uma criança, reconheça a sua vulnerabilidade, reconheça a sua fragilidade. Viva na dependência do Pai. Viva na dependência. Porque uma criança depende dos seus pais e está em paz com isso. Aí Jesus precisa dizer qual é o pai que o filho pedindo uma pedra, um pão lhe dará uma pedra ou uma cobra. O vosso pai sabe do que vocês precisam. A gente não sabe mais ser essa criança que confia no pai. Nós somos treinados para nos tornarmos independentes uns dos outros e nos tornamos independentes de Deus também. Quando na verdade deveríamos ser conduzidos a uma interdependência nas nossas relações, que é uma dependência total e absoluta do Pai, sempre e sempre e sempre. Porque vamos deixando de ser criança. Eu digo muito para os pais, de que os pais têm um filho, você tem um filho, e esse filho, ser pai, ser mãe, é a cada dia que passa você ir perdendo a autonomia sobre a vida do seu filho, você ir perdendo o controle sobre a vida do seu filho, e os seus filhos ir ganhando autonomia sobre a vida deles, e cuidando da vida deles de acordo com a vontade deles. Isso é com o nosso Pai da terra, nosso Pai do céu. A gente tem que continuar sempre criança. A Bíblia também fala da criança como sendo no sinônimo de imaturidade, mas não é o que Jesus está trazendo. Se vocês ainda são recém-nascidos na fé, precisam dar leite. Paulo está falando de uma outra analogia. O conceito aqui é um conceito de que a criança depende, ela sabe que ela é vulnerável. E a gente não aceita muito bem esse lugar. Nos tornamos arrogantes, nos tornamos independentes. Na nossa independência a gente diz: Pai, me dá a parte da herança, eu vou partir e vou viver minha vida. A criança também tem uma característica de lucidez. A lucidez do óbvio. Sabe o que eu chamo de lucidez do óbvio? É o que a gente padece. A gente padece pela falta de lucidez do óbvio. A gente não tem lucidez sobre o óbvio. A gente se perde nas entrelinhas e não consegue enxergar mais o óbvio. Para a criança, aquilo é óbvio. Olha um episódio que aconteceu em Mateus 21, do 14 ao 16. Eu vou ler rápido ele, vai estar projetado aí. Os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e viram as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Tinha cego e manco sendo curado no templo. As crianças olharam e disseram: Hosana ao filho de Davi. E lhe perguntaram para Jesus: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. A criança está enxergando o óbvio. Era o Messias curando cegos e mancos no templo. As crianças olharam e disseram: Hosana, Hosana, Hosana. Eles não estavam envolvidos em todas as questões políticas, se aquele Messias ia ser bélico, se ele não ia ser bélico, se o reino dele iria ser com que partido, se o reino dele não. Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi.
As crianças, de forma rápida, pela lucidez do óbvio, elas gritaram. E Jesus diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. E aí, meu povo? Esse texto nos convida a duas coisas: a nos tornarmos como criança. É tipo assim esse texto, tá? Para de querer ser o melhor. E para de se colocar também como o não melhor. Para. Essa lógica não é a lógica do meu reino. Se converte da tua presunção e torna-te como uma criança. Torna-te igual àquele que você despreza. Torna-te igual àquele que você tem preconceito, que você diminui no seu discurso alfa. Torna-te igual àquele que você despreza. Mas depois ele vai além. E ele diz: abrace as crianças. Jesus não simplesmente manda a gente se colocar como uma criança, ele se coloca no lugar da criança. E diz: quem recebe, Mateus 18:5, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. É torna-te uma criança, abraça uma criança. Torna-te uma criança e abraça uma criança. Torna-te vulnerável e abraça o vulnerável. Reconhece tua característica de vulnerabilidade. Assume o teu lugar como criança que você é. E abraça o vulnerável. Quanta cura há nisso. Se eu disse aqui no começo de que essa disputa, essa discussão é adoecedora, quanta cura há em nos tornarmos como criança e abraçarmos as crianças. Em nos tornarmos igual, através de uma conversão, àqueles que nós desprezamos e consideramos inferiores, nos tornarmos iguais a eles e abraçarmos essas pessoas. Seremos curados da nossa presunção, geraremos cura em nós e cura nas pessoas que nós abraçarmos, cura nas pessoas que estão sendo colocadas como não melhores, como inferiores, dentro de uma sociedade que usa uma régua tão troncha para definir quem é grande e quem é pequeno. Torna-te igual àquele que você despreza e abraça este que você despreza. Você será curado dessa necessidade de ser o maior e o melhor. Lucas 9,48 diz: então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. E Jesus dá um checkmate. Ele lava o pé e diz: eu sou o mestre, bom, e vocês estão certos. Se eu que sou o mestre lavei os pés deles, de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Os caras estavam perguntando quem era o maior. Jesus diz: vão lavar os pés dos outros. Eu sou o maior. E estou lavando o pé. Você quer se tornar o maior? Lava os pés do teu irmão. Você quer se tornar o melhor? Torna-te como uma criança. E recebe a criança. E vocês entendem que essa criança, ela não é só a criança? Como essa criança é alguém dentro de uma estrutura social, colocado como menor, desprezado, torna-te, abraça, você será curado. É como se Jesus dissesse: no meu reino, as coisas acontecem assim. Por isso que a porta é estreita. Por isso que o caminho é difícil. Lá em Marcos ele ainda diz, mesmo relato, assentando-se, Jesus chamou os 12, aquela conversa, sabe? Entra aqui os 12, fecha a porta, senta aqui. Se alguém quiser ser o primeiro, imagina aquele papo reto de Jesus com os discípulos.
Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Está combinado, pessoal? Você quer ser o bonzão? Você vai ser o último. Está combinado, discípulos? Vocês estão entendendo como é que é meu reino? Não tem a lógica do que a gente vive aqui na terra. Por isso diz que o meu reino não é deste mundo. E tomando uma criança, colocou no meio deles e pegou a criança no braço. No relato de Marcos, ele bota a criança no braço. E diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. E seremos plenamente e totalmente curados, quando tivermos a coragem de vivermos o reino de Deus aqui na terra. Vamos parar com esse negócio de quem é o melhor na nossa casa. Vamos começar pela casa? Quem é o mais importante, quem é o melhor? Geralmente é quem paga, né? A gente faz uma discussão enorme, né, de gênero. No final é quem paga. É quem paga. Qual dos filhos é o maior? E é o melhor? E no ambiente de trabalho, é esse o ambiente tóxico? Como é que a gente não se adoece no meio disso? A gente precisa abraçar o reino com coragem. E saber que o que nos resta é sermos como uma criança. É nos tornarmos iguais àqueles que nós desprezamos. E abraçarmos aqueles que nós desprezamos. Pastor, mas isso daí parece um discurso que não é confortável para mim, não. Conforto nos conduz à mediocridade. O Evangelho, ele não é um caminho confortável, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Precisamos nos tornar como crianças. Voltar à inocência. Muitas vezes nós queremos crer, queremos crescer e simplesmente deixamos de crer. Queria que você baixasse a sua cabeça agora nesse momento.